Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Dani Diferentona. Sou Daniele Favato, uma mulher branca com cabelos castanhos, claro, olhos castanhos, claro. Estou usando um vestido pink. Esse espaço foi criado com muito carinho para nós conversarmos, debatermos sobre temas interessantes, polêmicos, outros nem tanto, porque a vida é assim, nem sempre tem um bafafá, nem sempre tem polêmica. Eu quero muito que vocês se sintam em casa. Nós temos acessibilidade, Vanessa. Obrigada pela parceria. Quero que vocês entrem, vivam cada episódio aqui comigo. Gente, eu estou muito feliz com esse momento. Quero muito que vocês estejam comigo. Muito mesmo, de verdade. Eu quero que vocês se sintam em casa. E olha aqui, vai ser muito fácil vocês se sentirem em casa. Sabe por quê? Eu sou um amor. Simpatia é meu sobrenome. Então, vem comigo para esse primeiro podcast. Então, eu fiquei pensando o que falar nesse primeiro episódio. Tem tanta coisa na minha cabeça, tantos temas já pré-alinhados. Mas eu queria abrir o nosso podcast hoje com um espaço para as emoções masculinas. Para a gente pensar e falar sobre os homens. Eu trabalho com mulheres, eu amo estar com mulheres, mas até por isso eu tenho sentido que os homens estão tão diferentes, estão tentando achar o lugar deles. Existem muitos homens em desconstrução. E será que nós mulheres estamos preparadas para esses homens em desconstrução? Nós falamos assim, eu quero um homem sensível, eu quero um homem amigo, um homem que cuida, que compartilha. Mas será que a gente, quando encontra esse homem e ele compartilha, a gente acha ele forte ou fraco? Sabe, são tantos serais. Será que quando a gente ainda pensa, ele cuidou de mim, ele demonstra fraqueza, nossa, ele me ignorou, nossa, ele é másculo. Esses pensamentos que nós mulheres, que também estamos em construção, nós somos mulheres empoderadas, eu acho isso maravilhoso. Nós temos que conquistar o nosso espaço e temos conquistado, nós somos novas mulheres, mas existem os novos homens. E eu queria falar sobre isso, chamar vocês para pensarmos sobre isso. E eu fiquei pensando em quem chamar. Quem eu chamo, quem eu convido. Eu conheço bastantes homens em desconstrução, mas eu lembrei de um que eu convivo muito bem e por ele ser um homem em desconstrução, eu tive alguns desafios e ainda tenho com ele em relação a isso, porque eu me dei conta que, caramba, eu não estava tão preparada. Eu sonhava, mas... Meu Deus, mas é tão participativo, não precisa tanto. Ele sabe fazer as mesmas coisas que eu, sabe? Esse podcast começa em mim, e com vocês e para vocês. Então, o meu convidado de hoje é o Alexandre. Alexandre Martinez, seja bem-vindo. Se apresenta. Obrigado pela oportunidade, né? Para mim é muito desafiador estar aqui, é novo, isso tudo para mim. Meu nome é Alexandre Martinez, sou policial civil do estado do Rio de Janeiro, namorado da Daniele. Paralelamente à minha profissão de policial, hoje eu sou corretor de imóveis também, vendo imóveis de alto padrão. E o que vocês precisarem, depois eu deixo o meu Instagram. Já tá merchan, né? Já tá em casa, tá certo. Como a Dani falou, fui convidado, né? Isso. Para poder falar um pouco sobre isso. E a gente tomando café na cama, numa manhã dessas, eu estava lendo, né, sobre Pondé e veio um vídeo dele falando sobre isso, né? A masculinidade sensível e o homem, entre aspas, mulheres.
o homem, entre aspas, mulheres. Aquilo chamou minha atenção no mesmo momento. Eu falei, Dani, olha isso. Ele falou assim, os homens que sofrem mais são os, abre aspas, mulheres, fecha aspas. E aquilo me chamou a atenção e a gente começou a conversar sobre isso. E algumas coisas sobre isso. Pois é, esse novo homem que cuida, que arruma, que participa da criação dos filhos, porque a gente fica pensando assim, até essa questão do Alexandre é um bom pai, pai presente. E só que será que nós, mães, estamos preparadas para termos pais presentes de verdade? Para dar opinião, para olhar a agenda, sabe? Também para ir na reunião. Será que a gente quer isso mesmo? E assim, eu fiz algumas perguntinhas para a gente desenvolver esse assunto, Ali, que eu queria compartilhar com você. Assim, na verdade, perguntar para a gente dar um norte para o nosso papo. É o nosso primeiro podcast, né? Eu, na verdade, estou me habituando, vamos lá, mas a gente está em casa e é assim mesmo. Que sente. O que te levou a ser assim? Então, Dani, para mim foi muito natural essa transformação, porque eu sempre enxerguei as mulheres brigando pelo mercado de trabalho, na equiparação salarial, não falo da equiparação intelectual, eu falo da salarial mesmo. E chega uma hora que o homem tem que se adaptar, né? Hoje eu acho que o homem tem que fazer as mesmas coisas que as mulheres fazem em casa. Para mim isso é super normal. Eu vim de uma família que eu fui criado por mulheres e sempre aprendi isso, né? Lavar, passar, cuidar da casa. Fui morar sozinho cedo também. Então isso para mim é muito natural. Eu acho que hoje, né, nós homens, a gente tem que identificar essa evolução da mulher, né, no mercado de trabalho, saber que a mulher também está o maior tempo fora de casa também, que essa mulher tem que chegar e encontrar um ambiente limpo e saudável para poder morar. Então, se o homem chega um pouquinho mais cedo do trabalho, qual é o problema dele fazer a janta? Qual é o problema dele passar um paninho na casa, dar uma varrida? Não tem problema nenhum. Então, para mim, isso assim foi muito natural. Eu não tive que me transformar, entendeu? Eu botei uma cerejinha no bolo. Você teve que se adaptar. Me adaptei, então, mas não me transformar, me adaptei. A gente se transforma quando a gente não vive aquilo. Eu já vivia isso muito tempo na minha criação. Eu me adaptei, né? Mas aí essa nova mulher, porque Sim. A sua criação ainda era com a sua mãe, né? Mas, se bem que ela saía para trabalhar, Sim. Mas ainda era uma coisa do homem provedor e a mulher cuidadora. Sim, e aí você foi vivendo, né, com 48 anos, e foi vendo que a mulherada também tá indo pra rua, tá fazendo. Então, se o homem continuar com esse domínio, não ia rolar, é isso? É isso, exatamente isso. Eu acho que hoje o homem que não está atento para enxergar e ter a sensibilidade, né, de enxergar na mulher ali que ela também precisa sair para trabalhar, que ela também tem que se sentir produtiva e que você pode colaborar para dar um pouco de conforto para ela, no conforto que eu digo dela chegar e não se preocupar com os afazeres da casa, né? Porque hoje a mulher ela tá produzindo fora e ela ainda tem aquela responsabilidade ou se sente na responsabilidade de passar um pano, de cuidar da casa, de fazer a janta, a marmita para o dia seguinte. Então eu acho que hoje o homem ele pode colaborar sim. Não é, na minha visão, um homem fraco. Eu acho que torna-se um homem forte, é um homem que está se adaptando, é um homem que olha para sua parceira e admira. E eu acho que é um homem que quer crescer junto, quer evoluir junto. É um homem que decidiu não mandar e se encaminhar junto, né? Nossa, eu tô vendo que a Catireia vai bombar seu Instagram, né? Já sabe. Bombar a Catireia, Fernanda, já sei. Não é nada, Fernanda vai falar, Dani, você tá dando, tá dando de graça. Desconsidera isso, Catireia, partam. Tiago, tamo junto. Então, é essa questão, esse ponto assim que eu quero chegar. Existe um novo homem
também, assim, no seu ponto de vista, você entendeu que precisava ser existe uma nova mulher, então você entendeu que precisava ser um novo homem para se adaptar, senão não ia ter relacionamento. Isso é público e notório, é óbvio. Né? Então, mas tem homens que ainda pensam que tem que ser assim, tem que ser assado, ainda tem mulheres que se permitem a tantas coisas, assim, de diminuição, né? Questão financeiras que se prendem a isso. Então, Sim, a gente ainda tem um desequilíbrio. Nós precisamos equilibrar isso de ambas as partes. Sim, o próprio filósofo Pondé, ele fala, né? Em uma das suas postagens, ele fala que as pessoas se preocupam em estudar a filosofia para entender o mundo, a transformação do mundo. O problema é que o mundo, em 2025, já se transformou e as pessoas continuam estudando a filosofia, mas não se adaptam na à verdade, atualidade. Agora a filosofia eu acho que tem que ir para curar o mundo. Curar o mundo. Tem que ser estudada para curar o mundo. Porque não entra na minha cabeça, sabe? Hoje, não entra na minha cabeça como uma mulher se relaciona com o homem com esse tipo de visão ainda. Mas é que ainda existe. Assim, a gente tem essa coisa cultural muito forte. Só que, olha, assim, contraponto. A gente tem uma coisa cultural muito forte que ainda existem mulheres assim, e também existe o outro lado das mulheres empoderadas demais que acham que não precisam mais dos homens. Então fica assim, ó, o desequilíbrio. A gente tem que chegar no equilíbrio, a gente tem que chegar no meio termo, assim, andar junto. Caminhar junto mesmo. Um precisa do outro, se completa. Sim, o problema é que, às vezes, a mulher, por esse empoderamento, por essa briga no mercado, né? Mais uma vez eu vou frisar aqui, né? Digo para vocês aí, a gente não está falando de intelecto, todos nós somos capazes no mesmo nível, mas eu digo na força bruta, eu digo na conquista, né? Do mercado de trabalho. Hoje mulheres são presidentes do Brasil, hoje mulheres ocupam cargos elevados em empresas, né? Renomadas. Então eu acho que hoje essa mulher, ela não pode esquecer que ela é mulher. Exatamente. Então, homem é homem. A gente esquece um pouco. Homem é homem, mulher é mulher. Mas ela não pode esquecer que o homem também precisa de um abraço, que o homem também chora, que o homem também sente, que o homem também quer ser cuidado. O problema da mulher é que às vezes ela só quer ser cuidada. Mas quando você questiona essa mulher, Dani, e fala assim, não, vem cá, você quer ser cuidada, mas você repara no cheiro do seu homem? Você repara se ele trocou o perfume? Você repara se ele fez uma barba para poder te agradar? Você prepara se ele se veste bem para vocês saírem juntos? Você repara se ele puxa uma cadeira, né, para você sentar, se ele abre uma porta? Então a mulher quer ser cuidada, mas a pergunta que fica para vocês aqui, que estão aí, pode escrever aí embaixo depois, vocês cuidam do homem de vocês ou vocês só cobram o cuidado do homem de vocês? Ou então vocês, assim, eu acho que as mulheres cuidam, tem mulheres também que cuidam mais e não recebem cuidado, por isso tem esse desequilíbrio, a gente precisa achar um equilíbrio. Nós mulheres rompemos, crescemos e agora a gente tem que se equilibrar. O problema é que tem muito homem bobo, né? Que ele acha que ele cuida da mulher pagando conta. Isso aí já é outra questão, pra mulher, isso né? tem nada a ver com cuidar. Assim, eu fico pensando, assim, quando eu escutei essa frase do Pondé, fiquei pensando se nós mulheres estamos preparadas para esse novo homem participativo. Nós mulheres independentes. Estou me colocando nisso. Por exemplo, você é um bom pai. Como é que foi? Você sempre teve alguma virada de chave? Como é que você é com seu filho? Você é separado, né? Mas na separação, você é um pai presente? Então, em relação ao meu filho, sempre foi um sonho meu, né? Então, assim, já estava bem definido na minha cabeça, né? O meu propósito em ser pai e as condutas que eu iria adotar. Até porque eu não tive um pai presente, e quando a gente vem de uma criação que você não tem um pai presente, você redobra a tua atenção, né? Então eu sempre fui um pai atento, um pai que acordava de madrugada, que limpava, que trocava fralda, que dava mamadeira, acordava... Então, mas como é que é ser esse pai, quebrar esse estereótipo de homem ausente ou emocionalmente duro? Como é? Então,
pra mim, é o que eu falo pra você, Dani, eu não tive muita dificuldade com isso, né? Porque o Rafa sempre foi muito sonho dentro de mim. A única dificuldade que eu encontrei não foi na minha relação com o Rafa, não foi na minha relação com ele. A dificuldade que eu encontrei era em relação às mulheres que entravam na minha vida. Quando você se separou, né? Quando eu me separei. Eu ia até perguntar isso. Quando você se separou, teve dificuldade em se relacionar com outras mulheres? Por ter filho, por ser presente? Porque agora as mulheres, muitas não estão querendo se relacionar com homens que têm um filho, né? Olha que loucura. Sim. Então, quando eu me separei da mãe do meu filho, eu me senti um pouco perdido, né? Porque eu não sabia, eu fiquei assim confuso como eu recomeçaria a minha vida. Não que tivesse que entrar alguém na minha vida naquele instante, mas eu falei, caramba, e agora? Como vai ser? Né? Sou eu e o Rafa, eu tenho a guarda compartilhada, eu sou presente no meu filho. Como essa mulher que vai entrar vai entender isso? Um homem, na época, quando eu me separei, né, com 43 anos, vamos dizer assim, 44, como essa mulher vai me receber, como ela vai olhar o meu filho, será que ela vai achar que é obrigação dela? Será que ela vai achar que ela vai ter esse peso de trocar uma fralda? Será que ela vai aceitar? De tomar uma decisão, de abraçar o Rafa como mãe? Eu nunca quis isso. Mas olha que engraçado. Até na nossa relação, eu nunca te botei esse peso. Mas olha o que você falou, a sua preocupação é uma preocupação, teoricamente, que a gente achava que eram só das mulheres, porque era muito comum a mulher se separar e ficar com a responsabilidade do filho. Sim, então, quando o homem aceitava essa mulher separada com o filho, ele era um santo, meu Deus, vou ter que ficar com esse homem pro resto da vida. Provedor. Nossa, salvou minha vida. É o segundo pai pro meu filho. Não, assim, quem iria me querer? Só que agora... as coisas mudaram. Então, primeiro, o homem desconstruído começa a pensar, caramba, como é que vai ser a outra pessoa no meu relacionamento e meu filho? Será que ela vai aceitar, não vai aceitar? Se não aceitar meu filho, eu também não quero. E você começou a ter esses pensamentos. Mas você teve dificuldade? Você conheceu mulheres que não quiseram se relacionar com você? Sim, claro. Por conta dos filhos? Não falaram pra mim, mas era totalmente notável, né, que algumas pessoas realmente se afastaram pelo Rafa assim, ainda ser novinho, né? Então, assim, isso aí me machucava e eu falava assim, não tem jeito, é meu filho, né? Não tem. É o que eu escolhi pra mim, né? Eu sou pai e em certos momentos isso aí realmente me machucou muito, né? Porque a gente ouve, né, a mulher dizer, pô, a gente quer encontrar um cara bacana, a gente é mãe solteira, a gente precisa de um homem que chegue junto com a gente, que ajude a gente, não financeiramente, mas emocionalmente, que esteja do nosso lado, que seja nosso companheiro. E quando você vem na contramão da via e você vê a mulher tendo atitudes de homens lá no passado, é verdade. Isso é muito, assim, utópico, diferente, né? Porque você fica assim, caramba, a mulher que lá atrás reclamava em reconstruir uma família e querer um homem bacana, hoje não quer. Tipo assim, dá soco na mesa dizendo que não quer porque se acha empoderada. Então, até que ponto esse empoderamento, sabe, pode estar nos dias atuais desfazendo lares, né? Acabando com a sensação emocional, a conexão do casal, sabe? Então, acho que essa mulher, ela tem que estar antenada. Calma aí, cara, eu sou mulher, eu tenho o meu espaço, eu sou empoderada, eu briguei por isso, mas e o meu afeto, sabe? E o meu lado feminino, sabe? Então, eu sou uma coisa na empresa, eu sou uma coisa ali numa reunião de negócios, mas em casa eu tenho que ser a mulherzinha pro meu homem, eu tenho que ser carinhosa, sabe? Mas é difícil, assim, eu tô falando como uma mulher que já vivi muita coisa e sou uma mulher de relacionamento, mas assim, pra mim, sou uma mulher separada, que outros maridos tiveram que assumir, né, os meus filhos, de estar perto, só que na minha vez, por eu ser mais velha, ter vivido tanta coisa,
foi desafiador, né? Sim, Você lembra? claro. Foi desafiador. Sim. Porque, assim, eu já tinha passado dessa fase. E eu acho que aqui ninguém passou por prova maior do que a Dani. Porque, resumindo, no primeiro encontro, eu estava com o Rafa, era um sábado, e eu mandei uma mensagem para a Dani era vizinha lá, minha, no condomínio, e eu falei assim, Dani, vamos jantar? Eu não esperava aquilo, Dani aceitou. Eu falei, caramba, e agora? Tava de bom humor. Como eu vou me virar com o Rafa? Não tinha babá, minha babá tinha viajado, não era o final de semana que eu tinha programado alguma coisa, a Dani aceitou. E eu falei para ela, ó, não vou mentir para você, não arrumei babá, estou com meu filho. Nós fomos jantar aqui no restaurante aqui no Vogue, e o jantar inteiro, né, eu jantei com uma mão só. É claro que a gente tomou nosso Prosecco, que a gente gosta muito, e com o Rafa no colo. Então aquilo ali foi a prova se iria dar certo ou não. Eu estava tão de saco cheio, né, de viver essas fases, de perceber que as mulheres às vezes estavam se afastando por conta de eu ter um filho pequeno. Eu falei, cara, ou vai ou racha. E naquele dia deu tudo certo, o Rafa ficou de boa, a gente conversou, tomamos 3 garrafas. O garçom ajudou, o Rafa rolava no meio do restaurante e deu tudo certo. E aquilo ali desconstruiu a minha visão. E na verdade foi um processo para mim. Eu entendo, eu tenho amigas que não querem se relacionar com homens com filho, eu entendo, tá? Respeito. Por N coisas, por já terem vivido, por pegar essa responsabilidade para elas, porque é uma responsabilidade também, né? Sim. Acaba sendo tudo junto, então eu entendo. O que a gente está falando aqui é como as mulheres também, assim, são 880. A gente tem que ter um equilíbrio. Até estava conversando com uma hoje e ela falou assim, eu não quero, a minha primeira opção é não me relacionar com homens que têm filho pequeno. Mas se acontecer, ok, mas eu vou procurar não me relacionar. Então é isso, a gente tem... O não já temos, mas pode surgir, né? Eu também tinha, porque eu já tinha passado... Virou um currículo, né? É uma empresa. É uma Como empresa. assim? Do lado esquerdo, homens que não têm filhos. Do lado tá direito, difícil, homens gente. Com filhos. Segundo requisito, homens sem filhos. Mas com poder aquisitivo, ainda tem homens sem filhos, sem poder aquisitivo, não entra no mercado e não vai pra gaveta. A gente faz uma pré-seleção, cara, né? Mas e aí, negócio? Virou mercado? Também, também, a gente faz uma pré-seleção, ué. Mas é empoderamento. Empoderamento, a gente faz o Vão acabar com 70 anos e com pet. Vai ficar andando na rua com o cachorro. Não, mas assim, eu não sou 880, mas assim, pra mim foi desafiador. No início foi lindo, tudo lindo. Ai, que fofo. Ele um paizão, né? Presente. Mas depois, a gente conversou sobre isso. Assim, sim. O fato, eu não era ex-mulher dele. Eu ficava pensando como ex-mulher. Meu Deus, será que eu ia querer um ex-marido tão participativo assim? Sabe? Tão presente, porque eu descobri que em mim ainda estava enraizada essa coisa que filho é da mãe, que a gente que dá conta, que homem não resolve. Não. E aí ele vem querendo ir pra reunião de escola, querendo participar de tema da festa. Bato de frente. E dá vontade de falar assim, eu tava do outro lado falando assim, cara, não se mete, cara, deixa que ela resolve. Hoje eu era do outro lado defendendo, sabe defendendo? Não, é porque deixa coisa de mulher. Você sabe disso. Gente, eu falava, isso é coisa de mulher. Você sabe disso. Hoje eu vou à escola, fiz questão de que se criasse um grupo. Sou eu, a mãe do meu filho, a psicóloga e a diretora da escola. E hoje eu exijo na escola. Então, você teve essa dificuldade de ser assim? Porque você é um pai presente, um pai que leva para tal lugar, se organiza no trabalho para poder estar levando, buscando o filho, não é só a função da mãe. Nessa verdade, na verdade, essa parte eu ia gostar. Porque a gente também só quer que umas coisas, né, pra facilitar a nossa vida. Não, você teve dificuldade de se impor, assim, porque eu acho que ainda tem essa coisa muito maternal, tudo, o filho da mãe. Então, na escola, no trabalho, você teve dificuldade, no trabalho não, no médico, por exemplo, para levar. Sim. As pessoas estiveram, assim, olhando torto para você. Muita dificuldade. Você tá vendo homem, vendo muita aqui. Dificuldade. Eu, Alexandre, dentro de mim, não. Mas, assim, você percebe que você vai numa reunião da escola do teu filho... 90% mulheres. Aí você olha para o lado e você fica assim, não, eu tenho que estar aqui, é o meu lugar. É um pouco até constrangedor, mas não, eu quero estar e eu vou estar. Então eu já me deparei com algumas situações que eu já tive que ir na diretoria e falar, olha, eu sou pai, eu sou presente, tudo que acontecer com meu filho,
além das mensagens para a mãe, eu também quero saber em tempo real. Então, eu sou um pai que quando meu filho chega, eu leio a agenda, eu vejo o que está faltando, eu vejo o que escrevem lá. Então, faço questão de estar. O único momento que eu não frequento e que eu não estou com meu filho no ano, Dia das Mães. Festa do Dia das Mães na escola, aí não cabe. Não, por favor, né? Aí já queria demais, né? Mas o restante, eu tô sempre presente, reunião escolar, a gente marca com a psicóloga, Tá os presente. dois presentes. Não, eu sei disso. Médico não entende. Médico não entende. Acha que o pai não sabe, né? O médico entra, então às vezes você entra com a mãe, o médico olha pra tua cara e fala assim, tipo, ele não fala, mas você, homem, você percebe. Ele olha pra tua cara e fica assim, oi? Como se a mãe soubesse de tudo. E às vezes eu, na própria consulta, eu falo, sabe. não, ó, foi isso e isso. A gente está em desconstrução. Nós, mulheres, estamos em desconstrução, inclusive sobre essa questão dos filhos, de ser separada. E assim, existem umas mulheres que já estão mais desconstruídas. Tem uma amiga minha, que acho que inclusive vou chamá-la para participar, que ela se separou, né, infelizmente, mas assim, ela deixou a guarda com o filho. E ela, com o filho não, desculpa, a guarda do filho com o ex-marido, porque ela trabalha mais que o ex-marido, e isso foi um choque, sim, para a família, porque ainda tem dos dois lados isso, né? Para mim seria super normal. Para você, mas a gente ainda tá enraizado que a mãe tem que ficar, tem que ter os dois, o equilíbrio. E a gente acha lindo um pai presente, mas também quando vai viver, como foi o meu caso, um homem que cuida, que é participativo, que quer saber toda a minha rotina, foi desafiador pra mim, né, no nosso relacionamento. Assim, eu não tenho problema, vou falar pra vocês agora, eu não tenho problema nenhum, não me sinto fraco por isso, entendeu? Eu acho que o homem tem que cuidar sim, eu acho que o homem tem que estar sempre atento para as necessidades da mulher que ele tem ao seu lado. Lá em casa, quando eu lavo a minha roupa, lavo a dela, quando eu branqueio a minha, branqueio a dela. Ele é melhor do que eu então, nisso. assim, não vejo problema algum no homem que faz, no homem que tem essa sensibilidade de cuidar da parceira, eu não vejo problema nenhum. Cada um tem uma maneira de sentir, cada um tem uma maneira de cuidar. Tem homens que são mais carinhosos, tem homens que demonstram carinho cuidando de uma outra forma. O interessante é cuidar e não fechar os olhos para essa mulher, entendeu, Dani? Que está ao seu lado. Porque eu acho que hoje o homem hoje, 2025, que não se atenta para isso, ele tá fadado a ficar só, né? A ficar só. Porque impossível o homem, por mais poder aquisitivo que ele tenha, ainda ter a mentalidade, sabe? Que ele vai chegar com Porsche, com a blusa da Prada e que ele vai ser... Porque ainda tem mulheres que caem nisso, né? Tem, mas é impossível acreditar que esse homem ainda pense nisso, sabe? Mas porque tem público para isso, né? Sim, tem público, mas difícil, mas você entende? Eu não me sentiria homem com esse poder aquisitivo me prevalecendo disso. Eu gosto da essência, sabe? Eu gosto de sentir que a mulher tá comigo porque quer estar. Sabe? Então, tu imagina uma mulher estar comigo porque eu ando de Porsche, que eu tenho uma blusa... sabe? Eu acho muita loucura isso. E eu acho que é por isso que essas mulheres também são trocadas igual mercadoria. Porque um homem desse, ele não valoriza essa mulher. Ele enxerga a mulher como... com objeto, né? Objeto. Aí a mulher... Por isso aí também. Então, justo. E aí que eu vou chegar. Aí a mulher depois reclama. Ai, amiga, ele me trocou pela uma novinha. Ai, amiga, por que ele fez isso? Ele fez isso porque você é objeto. Então, olha só, é engraçado que no podcast, assim, eu pensei... Qual é o valor que você tem? Assunto, essa questão da masculinidade sensível, do homem que cuida, de como as mulheres não estão preparadas aí para isso, porque até para falar sobre isso, eu conversei com algumas mulheres e muitas falaram assim, mas ele é bonzinho demais, mas ele faz tudo, isso cansa, não me dá tesão,
Assim, algumas mulheres ainda confundem essa coisa da sensibilidade com falta de pegada. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu sei, mas é uma coisa cultural. Mas ao mesmo tempo o podcast está indo para outro assunto, que ainda existem mulheres que se prestam a esse tipo de papel de objeto, né, de coisificação. Então a gente precisa mesmo achar um equilíbrio enquanto mulheres e os homens também enquanto homens, né? Porque esse novo homem fica perdido. E assim, eu vejo o Alexandre, no nosso relacionamento, então, que é nós dois, a gente vai se ajustando, que também é difícil para mim, é desafiador, como é para você também comigo, né? Só que essa questão por exemplo, dos filhos, eu acho que é mais desafiador para os homens, esse novo homem ainda, porque vocês buscam o tempo todo provar o lugar de vocês. Assim, na escola, como pai, que sabe ficar final de semana sem ter babá, que dá conta de trocar fralda. Só que, assim, convivendo com você, eu vejo que você prova, assim, você já vivemos juntos uma situação que vai deixar na casa do Alexandre, né? O filho de uma amiga minha vai deixar na casa do Alexandre sozinho porque eu não estava. E essa minha amiga falou, cara, ele é um excelente pai, né? Você tem isso. E uma coisa que eu sei que você sofre muito é essa questão de fazer amizades. É porque é difícil, né? Porque é o universo feminino ainda. Então, você imagina uma mulher casada, né? E o meu filho brinca. Você é casada, tem o seu marido, e geralmente um homem não está presente, o homem não desce para ir pro parquinho, né? É uma triste realidade. E os pais acabam se distanciando dos filhos sem perceber numa memória afetiva do filho. Então você imagina você ali no parquinho brincando com a sua filha e eu chegar, oi, tudo bem? Pô, meu filho é o Rafa, será que ele pode brincar com a sua filha? Aí o teu marido tá te olhando lá da varanda e fala assim, quem é aquele cara que tá se aproximando da minha esposa? Não tem como, ele tem muita então, dificuldade. Eu sempre evitei isso por não ser mal compreendido, por não gerar um constrangimento. Então, para mim, eu me aproximar de uma mulher, mãe, né, que esteja com o filho para brincar com o meu, é pior. Então, por isso que eu te dei essa função. Na verdade, ele ficava mais sozinho no condomínio dele, né? E a gente começou a se relacionar. Então, eu faço essa função, porque realmente ainda precisa de uma mulher para fazer essa função, porque a maioria das pessoas são mães, né? O que descem, não são, os homens não descem. Ah, porque trabalha muito. Não, gente, isso é final de semana, alguns dias. Né? Tem homem que não prioriza isso e fica com essa questão da mulher. Então, eu comecei. Vocês viu como é que é uma via de mão dupla? Porque a gente precisa de vocês precisam da gente também. Então, mesmo essa questão da mulher independente, você precisa de mim, precisou, né? E precisa nessa questão de fazer essa mediação, de conhecer. Então, eu faço esse papel, oi, tudo bem? De fazer amizade. Agora também, que tá no grupo da escola, porque, gente, o WhatsApp é feminino, das mães. Não tem WhatsApp do pai. Não, tem eu e mais agora três. Tem mais 3 homens lá. Tem. Agora tem. Agora vocês criaram. Mas é difícil, porque realmente o universo ainda é feminino, né? Essa coisa da mãe. O que é ótimo, nós somos maravilhosos. Mas a gente precisa aprender a dar essa voz. Eu não digo nem aprender, se adaptar. Né? Se adaptar a esses pais que querem participar, que querem fazer, a esses homens que querem cuidar. No início até do nosso relacionamento, como o Alexandre cozinha, lava, passa, faz tudo, eu algumas vezes fiquei... Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, olha isso. Que loucura! E eu comecei a repensar. Queria eu estar no teu lugar, como mulher, e falar assim, caramba, que bom, né? Que... tá pronto, que bom que tá cheirosinho, que bom que eu vou deitar no mas é que a gente quer isso, mas quando vai viver isso é diferente. Então, justamente, aí vocês mulheres, vocês mulheres têm que entender o seguinte, homem é homem, mulher é mulher, mas vocês passaram quase um século reclamando do homem duro, do homem bruto, do homem grosseiro, daquele homem que não é sensível, que não entende as necessidades. Então, assim, fica uma pergunta, né, no meio desse podcast aqui. Você, mulher, o que você prefere? Né? Chegar a casa e fazer o seu trabalho de doméstico ou dividir essa responsabilidade com o seu homem? Dividir, gente. A gente prefere isso. Só que na prática... Escreve aí embaixo, escreve embaixo. Na prática, eu tô falando por mim, na prática...
Isso me incomodou. Que loucura, louco. Porque, de repente, os porque homens que passaram na sua vida... mas não é isso, é porque não é uma foram coisa como eu. cultural. É cultural, a gente tá meu amor. desconstruindo. O homem tá sendo desconstruído e a mulher também precisa ser desconstruída para esse novo homem. Sim. Porque a gente luta e a gente também fica... Quem somos nós, assim, sabe? A gente tem mulheres que acham que não precisa de homem pra nada, que também usam o homem, acham o homem objeto, né? Então tem que ter esse equilíbrio, gente. Assim, eu não sou feminista, eu brigo e luto pela equidade, Sim. né? Pelos direitos também iguais, mas eu sou mulher e ele é um homem. Tem coisas... por exemplo, eu viro pneu. Vira o pneu. Se eu tiver que carregar a sacola e tal, eu carrego, arrasto o móvel, porque eu sou dessa. Mas assim, quando eu tô com ele, eu não pego peso. Verdade. Mesmo eu sendo empoderada. Não, é coisa de mulher. A gente até brinca, né? Pô, você é crossfiteira. Não interessa. Sou levanta crossfiteira, pneu, mas sobe eu não, em corda, mas eu tenho que trocar o pneu. Não pego. Então, é uma coisa dentro de mim também louca. Porque assim, eu quero isso, sempre pensei em homem assim, e aí quando eu tô vivendo esse momento, eu já não... será que é? Eu nunca pensei assim, bonzinho demais, mas muitas mulheres pensam e acabam perdendo... confundindo sensibilidade com fraqueza e bonzinho com pegada, com... Sim. Né, sem tesão, não, eu quero alguém que me dê friozinho na barriga, mas que o friozinho na barriga é esse? É alguém que vai te ignorar? É alguém que vai te tratar mal? É isso que a gente ainda gosta, que a gente quer? Sabe? Cara, é uma loucura, a gente ainda tá muito... Tinha aquele... E nós homens, no passado, né, eu conversava com alguns amigos na delegacia e você tem aquela imagem de ser o policial bruto, né? Aquele... ríspido, né? Ríspido. E acho que isso, ao longo do tempo, caiu por terra também. Então, assim, quem é que nunca ouviu falar, né? Tinha homem que saía com a mulher, aí no dia seguinte, o homem nem ligava, passava uma semana sem ligar e tal, aí a mulher se apaixonava. Então, era protocolo entre os homens passar a noite com a mulher e no dia seguinte nem ligar. Aquela mulher se apaixonava. Ligava para ele a semana inteira. Então hoje, se você passar a noite com uma mulher, mesmo que você não a conheça na intimidade, profundamente, e no dia seguinte você ligar de manhã, oi meu amor, tudo bem? Você dormiu bem? Ou ela receber um buquê de flores, ai que saco. Ele é grudento, ele vai me perturbar a semana inteira. Então você, mulher, o que você quer para sua vida? Você confunde sensibilidade com fracasso? Eu não confundo. Com fraqueza, né? Com fraqueza, com fraqueza. Eu não confundo, cara, porque sensibilidade, né, é força. Tem que estar muito seguro de si, sim, enquanto homem, para mostrar a vulnerabilidade, né? Eu acho que não é fraqueza. Forte para mim é ser sensível. É ser vulnerável, né? Mostrar... ser vulnerável, é você sentar, é você expor, você fazer conversar. DR também, por que só escutar? Não é só escutar, você também tem que falar. Então, é você sentir o cheiro, é você perceber se a mulher tá bem ou não, é você dormir, é ter pegada também, dar uns tapinha também, mas ser gentil também, sabe? Então, assim, esse lance do cafajeste com bonzinho, né? O cafajeste me dá um frio na barriga, o bonzinho já não me dá tanto. Então, eu acho que o problema... não é o homem cafajeste, porque ele pode ser cafajeste, mas ele pode ter caráter. Ele pode ter adotado uma postura cafajeste, porque ele sabe que existem mulheres fracas que se apaixonam por esse estereótipo cafajeste. Mas às vezes ele não é cafajeste. Às vezes o mundo fez ele ser, né, para ele conquistar aquela mulher, mas às vezes ele não é assim. Entendeu? Tá tudo perdido. Então, assim... aí aquele que se mostra sensível, né, muito às vezes sem querer demonstrar, a mulher pensa assim, já imagina no futuro, esse cara é grudento, esse cara é chato, esse cara não sei o quê. Então eu mesmo tive dificuldades, e isso eu falo, às vezes a Dani chegava para mim e falava assim, no início do namoro, imagina para mim, né, anos na polícia, entender isso. A Dani falava assim, ali,
Hoje eu vou tomar um Prosecco num grupo de amigas ali no Vogue. Eu falei, o quê? Prosecco? Com amiga? Pô, como assim? Então, ao longo do tempo, e essa adaptação, você vai entendendo que a mulher também precisa do espaço dela. É claro que hoje eu ainda separo, né? Uma coisa é sair para jantar com as amigas, tomar um Prosecco, outra coisa é para ir para happy hour, que todo mundo enche então a cara e tal. Happy hour é lugar de catireia, né? Catireia. É assim, né? O termo que a Nanda usa. Então, assim, hoje eu divido muito isso. Então, sensibilidade para mim não é fraqueza. Sensibilidade para mim é um homem forte, um homem que entende, é um homem que se preocupa, é um homem que deixa a mulher gozar na frente dele. Um homem que goza primeiro tá fadado a perder a mulher sempre. Satisfaça a sua mulher, entendeu? Para depois você se satisfazer. Isso não é inferioridade, isso não é submissão, entendeu? É prazeroso a gente ver a mulher gozar e gozar depois. Então, né? Os homens estão assim, eu vejo muitas mulheres, né, ainda muito empoderadas. Essa canequinha é o que fiz pra Dani, tá? É o cuidado, é o que eu te falo. Não é carinho, é cuidado. Ele pensou, nem pensei na caneca. Assim, querendo, homem, não preciso de homem. Vejo mulheres também se deixando ser coisificadas. É o equilíbrio que a gente precisa. Então, essa coisa desse novo homem, ele existe mesmo. A gente conhece, né, homens assim como você, e a gente vai atraindo, né, pessoas assim. Então, ele não está sozinho. Esses homens existem, esses homens são maravilhosos, porque eu sei que tem pouco homem no mercado, todo mundo fala que os homens são cafajestes, mas assim, nem todos são cafajestes. Existem homens legais também. Existem homens que querem uma mulher legal, querem ter uma família, porque os homens de modo geral, eles levam fama por conta dos homens ruins, né? Até assim, por exemplo, essa questão da lei... Não vou dizer ruins, é uma conduta que eles adotaram pra eles, entendeu? Tem homens que não querem família, tem homens que querem ficar não querem, e não sofrem, né? Quando tem que não estão errados. Entendeu? É até bom, porque sobra mulher no mercado. Mas pra você quer sobrar mulher? Não tô falando disso, tô falando de homens. Quer sobrar mulher? Sobram mulheres. Né? Porque um homem que ele tem o mínimo e consegue se diferenciar nesse mercado, né? Nessa empresa que vocês... Tá se vendendo, Alexandre? Não, eu não preciso me vender, eu já tenho você. Entendeu? Só que esse mercado que vocês, mulheres, criam, né? Nessa empresa intelectual de vocês no empoderamento, né? Sobra mulheres. Só que vai chegar uma hora que não vai ter homens. E vocês vão se tornar futuras catireias. Porque vocês vão querer os homens das suas amiguinhas e de outras mulheres. Mas essa é a verdade. Não vai ter homem, pô. Não vai ter homem. Assim, o relacionamento de homem e mulher, né? O relacionamento de casal, de modo geral, é muito complicado. Nós somos... os dois, ambos, estão em construção. Então, para juntar, ainda mais assim, que a gente não tá junto há anos. Então, eu tenho histórias fragmentadas, você tem histórias fragmentadas. Eu tenho as minhas dores, você tem as suas dores. E a gente, para viver isso, tem que ter... Você sabe quanto tempo a gente faz amanhã de namoro? Alexandre, se prende a isso. Então, amanhã é nosso aniversário de namoro. Amanhã não, Alexandre, foi semana passada. É amanhã. Amanhã é nosso aniversário de namoro. 3 anos e 9 meses. A Dani sempre esquece. E eu que faço esse papel, entendeu? E aí você, acha esse homem sensível, acha esse homem fraco, acha esse homem forte? Escreve aí. Às vezes eu acho esse homem chato, no caso. É o que tem. Pode comemorar no outro dia, esquece que é o dia a dia. Mas eu entendo, eu tô me policiando. Mas assim, são transformações também, porque eu era de um jeito, casei muito nova, aí tive algumas questões emocionais. Aliás, né, a gente tem... Eu tenho uma vida fragmentada, e depois você vai virando cascuda. Aí a gente vai ficando cascuda. Pra tirar essa casca também é difícil. Tu tem que ler mais sobre Pondé. Sobre esse assunto que o Pondé fala, Você diz filosofia, que não sei o que, adora filosofia, né?
e você acaba não evoluindo. Não, mas também. mas assim, tudo bem eu não saber O a ano data, não mudou. lembrar da data, mas você não tem que me cobrar que eu não sei da data. Você me lembra de manhã. Não existe Não, isso. teve um dia. Bota o telefone vez, para despertar no dia. Teve uma vez. Finge que lembrou. Teve Você uma já vez sabe. que eu esqueci, outra vez também. Aí eu lembrei, ele ficou quieto esse dia. Foi. Quieto. Testou. Até Quando meia-noite. foi 11h59, ele mandou mensagem. Hoje a gente fez tanto tempo de namoro. Verdade. Você esqueceu. Verdade. Aí eu... Chato. Mas ao mesmo tempo eu gosto. É assim, a gente está se adaptando a esse novo homem. Eu não tenho problema nenhum. Escreveu o bilhetinho. Isso, a gente está se adaptando. Eu estou me adaptando. Mas assim, tem coisas que eu deixei para trás e que é difícil resgatar. Sim, então você pode fazer esse papel de me lembrar. Sim, mas para mim também foi difícil. No Eu início eu mandava rosas para ela. Mandava flores. Aí um belo dia ela falou assim, cara, para de mandar flor. Eu falei, ué, empoderamento, sensibilidade ou grosseria? Ali é porque eu acho um desperdício gastar dinheiro com flor, porque flor morre. E eu não tenho saco para botar água. Então faz o seguinte, me dá uma flor. Como é que é? Desidratada. É mais prático, gente. Flor desidratada. Aí eu olhei assim, eu falei, cara... Pô, gasta uma grana esse buquê, cara. Nada contra quem gosta de flor, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, cara... Mas não é uma coisa que me chama atenção. Aí eu falei assim, aonde eu tô entrando, meu irmão? Já encontrei as malucas que meteram o pé por eu ter um filho pequeno. E agora eu encontro uma maluca que não gosta de flores. Eu falei, vou fazer o quê? Não, pode me dar uma coisa bombom que... Bombom você não dá porque ele é fit. Não, como também. Bombom, como sim. Mas, poxa, mas não é isso. É só, assim, você pode... Eu tive que me adaptar. Você teve que se adaptar, dar uma lembrancinha. E tentar entrar nesse coraçãozinho de uma outra maneira. Então, porque nós mulheres também temos uma história e a gente tem fragmentos e tem cascas e a gente precisa também se adaptar. Por isso que o relacionamento, não que o nosso seja perfeito, que não é assim, tiro, porrada e bomba, a gente está caminhando, mas eu quis chamá-lo porque eu reconheço que ele é um homem em desconstrução e eu também sou uma mulher em desconstrução da mulher forte e de depender de homem, né? Não é depender, porque eu já fui refém emocional, mas é dessa coisa de caminhar junto, porque se deixar eu faço tudo sozinha, né? E não é isso, a gente precisa ter às vezes eu tenho que chegar pra você e falar, Dani, deixa eu ser homem, deixa eu adotar essa postura aqui, deixa eu fazer isso aqui. Porque eu sei, mas eu tô me adaptando. Então, assim, eu sei que muitas mulheres estão se adaptando e muitos homens também estão se adaptando, né? A esse novo homem e essa nova mulher. Mas eu não responsabilizo as mulheres com esse tipo de postura e conduta, porque fica muito claro para mim que os homens também, ao longo do tempo, não fizeram. Então a mulher se viu num papel de poder... de entrar no lugar do homem, porque tem muito homem que não faz nada. Tem muito homem que chega, a louça, o homem não lava. O homem não troca roupa de cama. O homem não faz isso. Então tem muito, entre aspas, pachá, que senta à mesa e fica esperando a mulher botar o prato. Porque é cultural, porque é uma coisa que a gente... uma coisa é muito antiga, é um contexto, uma construção social muito antiga. Só que tudo tá mudando, o mundo tá mudando, o que a gente não muda em relação a isso? Mas presta atenção, tu imagina se eu fosse me sensibilizar depois de um almoço, de um jantar que a gente possa dar na nossa casa, e eu levantar no dia seguinte e lavar a louça. Não, tá certíssimo. Eu seria menos homem por isso. Não é menos homem. Entendeu? Não, entendeu? Então eu acho que as mulheres, e fica um recado para vocês, eu acho que as mulheres têm que desconstruir isso, né? Já passou da hora. Já passou da hora. Amigas. Eu sei que tem mulheres. Eu sei que tem mulheres que estão. Eu tenho falado esses dias, pra vocês. Eu sei que tem mulheres que estão assistindo agora, né? O podcast. E que estão assim, caramba, realmente ele tá certo. Mas eu sei que tem mulheres aí também que vão achar errado. Vão achar você um chato. Um chato, que são aquelas domésticas. Nem sou. Não, sim, ainda tem muito disso, Dani. Tem as domésticas. Não, são mulheres que acham que homem não tem que... Sei lá. Eu sei, amor. Mas essas mulheres não podem achar, porque são domésticas, rígidas, que mantêm a casa. Sabe por quê? Eu vou te falar. Cara, eu detesto quando eu ouço de uma mulher
quando ela fala assim, tudo bem que foi a vida que ela escolheu, tudo bem que foi o destino que ela quis, tudo bem que ela cuidou dos filhos, foi o combinado que ela fez com o marido, mas aquelas mulheres que falam assim, caramba, passei 20 anos com meu marido e ele me largou, faço o que agora? Escolha sua. Mas não tem que detestar, eu porque é uma coisa amor. cultural, Alexandre, é uma coisa que mas esse não teve opção. Há 20 anos, amor. imagina há 20 anos atrás, as mulheres não são de agora. Sim, mas as mulheres de hoje ainda reclamam sobre isso. As mulheres de hoje, ainda tem mulheres que se prestam esse Foi isso que eu acabei de falar, amor. Mas assim, nós estamos em construção e desconstrução. Sim. Então não é assim, eu não aguento, assim, eu achei um absurdo eu reclamar de você ser participativo. Então, assim, eu também estou mudando. Então, essas mulheres estão mudando. E aí tem umas aqui e outras aqui. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. E tem homens aqui que não querem nada, que ainda continuam querendo só pagar pensão, só pegar filho no final de semana. E tem outros que querem participar, mas que não encontram lugar, porque nós mulheres também não deixamos, porque a sociedade ainda não está pronta para esse tipo de homem, de um modo geral, e eu estou falando como mulher. Sim, a gente acha lindo, todo mundo acha lindo, como eu falei, conversei com várias pessoas antes, acha lindo, mas na hora de viver é desafiador. Sim, claro. A gente precisa, com certeza. Incomoda, é incômodo. Foi o que eu falei do homem lá atrás e... incômodo. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter. Tem que ter um equilíbrio. E nós, mulheres, precisamos, assim, prestar mais atenção. Se você tem um homem que sente, que cuida, começar a valorizar mais eles. Nós, mulheres, precisamos rever os nossos achismos. Será que nós somos realmente para frentex? Realmente nós somos libertas de todo o estigma do passado? Tudo? Será? Eu achei que eu era, mas eu não era tanto assim. Então eu estou em desconstrução e em construção de uma nova mulher. Nós precisamos achar o equilíbrio. Nem todo homem é cafajeste. Eu acredito nos homens. E olha que eu tive experiências ruins também. Se eu levasse essas experiências para frente, eu nunca iria me relacionar. Ainda tem mulheres também que ficam presas a essa coisa que um homem fez uma coisa ruim, então todos os homens não prestam. Não é isso. Vamos abrir a mente, vamos nos permitir e vamos deixar os homens, né, se permitirem também, né, a fazerem parte do nosso universo e serem sensíveis, chorarem. Eu choro. Cuidarem. Choro mesmo, faço DR mesmo, converso. Tudo aquilo que me perturba ou machuca, eu converso, eu falo. É verdade. Sabe? Então, eu acho que é por aí. Tem que ser por aí. Eu acho que hoje a gente não pode se dar o luxo de não observar a necessidade da nossa parceira, né? Ou do nosso parceiro. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, entendeu? Eu acho que hoje a admiração do homem... e justamente os tempos mudados, foi o que você acabou de falar, admiração, o homem hoje ele não admira a mulher somente porque ela está em casa cuidando dos filhos. Hoje o homem admira a mulher que está no mercado de trabalho lutando, que está conversando coisas ou usando até palavras que ele nunca ouviu. Aí tu fica assim, às vezes eu mesmo chego para você e falo assim, Dani, que isso? O que significa isso? Então assim... Tem coisas que, né, nos meus 48 anos eu ainda te pergunto e aprendo muito, né? E, Dani, o que é isso? Por que essa nomenclatura? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu acho que a gente não pode se sentir sensível, né? Ou fracassando, ou fraqueza, o melhor termo, porque a gente está se mostrando mais. Eu acho que o homem hoje tem que se mostrar sim, tem que ser sensível sim. Essa coisa do homem também dar lugar para a mulher, deixar a mulher no holofote, é uma coisa nova também, porque é desse novo homem, porque geralmente é o homem que está no holofote e a mulher está lá. E assim, eu tenho você e a gente conhece pessoas que empurram a mulher, a sua mulher, né? Para vai lá, brilha você, faz você, vai, e se sentem realizados pela parceira estar brilhando. E isso é muito legal. Isso é muito legal, real, e que não é muito comum ainda. Sim. Não é muito comum ainda, porque geralmente os homens querem apagar o brilho da mulher, não tem essa coisa da competição. E o novo homem, não. Cara, minha mulher é isso, vai lá, você é melhor nisso, vai fazer, vai acontecer, vai...
né? Ele divulga tudo meu. Enfim, essa coisa de não, vai brilhar que eu tô aqui do lado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim, mas ainda estamos em construção, ainda estamos, né? Tentando chegar nesse meio termo da mulher com equilíbrio, do homem, nesse novo homem se encaixando nesse novo tempo. E assim, Ale, o que você queria deixar uma mensagem assim, para os homens que estão nos ouvindo, que assim, cara, pensam assim, eu sou assim, mas eu tenho receio de agir diferente, com medo de ser taxado como fraco, como, sei lá, broxa, sabe? Não, esquece. O que você tem para falar para esses homens? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, sejam homens, cuidem, né, das suas mulheres, tratem elas com carinho, suprindo as necessidades, que vocês estejam sempre atentos. Homem chora, homem é sensível sim, homem se preocupa sim, homem cuida de filho, troca a fralda, dá mamadeira, homem deixa a mulher dançar na festa e fica com a criança no colo sim. Homem faz janta sim, faz o almoço de boa, homem abre porta, puxa cadeira, homem não vai deixar de ser homem por isso. E o que eu digo para vocês é para serem homens, né? Ser homem é isso, né? É claro que todo homem, assim como eu também, a gente tem um lado cafajeste na hora que tem que ser cafajeste, a gente tem o nosso lado sensível quando tem que ser sensível. Um dia é no amor, um dia é no dor, a transa não precisa ser igual sempre, um dia é porrada, outro dia é calmaria, né? O importante é ser feliz, o importante é ser homem, o importante é dar prazer e receber prazer. Vamos gozar a vida e gozar. Deus do céu. Gozar e gozar. Entendeu? E mulheres... Um homem que não goza a vida não faz a mulher gozar. É verdade. Não é isso? Então vamos gozar. É o que eu falo para vocês. Vamos gozar a vida. Vamos satisfazer nossas mulheres. Vamos ser homens. Enquanto você é bruto, outro homem sensível pode estar sensibilizando a sua mulher. Deus do céu, a Xande sempre fala isso. Mas é verdade. O homem, quando fica chateado, né, ou desconfiado que está sendo traído, no interior dele, ele abriu uma porta, entendeu? Para o inimigo entrar. Sem ele perceber. Porque mas ele homens cuida. que pensam nisso, porque tem homens que fazem, então nem aí. E nós, mulheres, vamos ser empoderadas para o que tem que ser. Vamos dar lugar a esse novo homem. Tô aí, né? Representando os homens, falando por vocês. Exatamente. Acordem. E eu aqui tentando achar o equilíbrio. Achar o equilíbrio, né? Faz parte da vida. Gente, Ale, Ale, muito obrigada por esse momento, por se expor. Eu queria muito que esse primeiro podcast fosse uma coisa bem informal, sobre esse tema atual que a gente está debatendo. É o iniciozinho, né? Depois a gente vai destrinchar assim, vários temas e quem me acompanha sabe que eu gosto dessa coisa da profundidade. Esse tema aqui de hoje vai render, eu tenho certeza que vai render outras coisas, mas eu queria que fosse uma coisa assim mais leve, informal, a gente já tendo essa conexão para fazer com que todo mundo pense. Você em casa, pai, mãe, filho, jovem, pense sobre isso, sobre esse novo homem e essa nova mulher. Muito obrigada, beijos em todos. Comentem, compartilhem, façam tudo. Tem TikTok, tem Instagram novo do Dani Diferentona. Vou colocar tudo aqui para vocês. Compartilhem. Se vocês me amam, compartilhem. E obriguem as pessoas a compartilharem também, que amam vocês, gente. Um minutinho só, equilíbrio. Pode falar. Galera, não esquece, né? Que agora eu virei corretor de imóveis. Tá lá, alexandremartinez.imóveis.rj. Segue lá. O que você precisar, eu corro atrás pra você. Tá certo. Lembra de mim, hein? Tá certo. Já tá ficando. Meu passarinho tá de boca aberta. Beijos em todos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.